sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula a gente vai falar sobre o sensor de barreira infravermelho, o sensor ativo. Ele é um sensor muito utilizado, para criar um perímetro de proteção. O pessoal também fala cerca virtual, porém um ponto importante, que eu já vou deixar bem claro aqui nessa primeira introdução, esse laser, que você está vendo aqui vermelho, pessoal, ele a olho nu ele não é visível, tá bom? Então isso aqui é só para representar, que está tendo aqui o feixe de luz, um raio infravermelho, porém a olho nu não tem como enxergar esse laser, tá? Só para você entender. Bom, esse tipo de sensor, ele é muito utilizado em proteção perimetral, Bom, então você consegue criar, o perímetro de proteção, Você pode pôr antes do muro, depois, em cima, enfim, você consegue, instalar da melhor forma que te atender, Então, ele é bem utilizado nesse tipo de situação. Proteção de áreas limitadas, Às vezes você precisa de uma proteção só para aquele perímetro, só para aquele ponto. Então, ele pode ser utilizado dessa forma também. Então, é bem interessante, as possibilidades que tem de instalação com esse tipo de sensor. Bom, pessoal, você pode criar, campos de proteção para portas e corredores, Ele é utilizado também como sensor anti-esmagamento em algum tipo de situação, Então, também pode ser utilizado para esse fim e também para proteger determinada área dessas portas ou corredores. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês alguns modelos, que você encontra disponível no mercado para esse tipo de sensor. Então, esse é um sensor de barreira de até 15 metros da marca IPEC, ele é bem comum no mercado, então você consegue proteger uma área de até 15 metros. Ou você pode utilizar ele também como um sensor anti-esmagamento para interligar ele com o seu portão automático, Ele também pode ser utilizado para isso. Temos também os sensores que vão de 40 a 100 metros. Esses também são bem comuns no mercado, esse tipo de sensores. E aí você encontra eles aí em variedades, 40, 60, 80 até 100 metros você encontra esse tipo de sensor. Bom, temos os sensores de feixe simples. Então é um raio infravermelho só que é passado aí, transmitido de um para o outro, tá? Então é o sensor mais simplesinho. Então é um feixe só. Temos os feixes duplos, então ele é um sensor que tem dois feixes de laser, Então um comunicando com o outro. E esse sensor, de feixe duplo ou mais, ele tem um nível maior de segurança contra disparo falso, porque você pode configurar ele para ele disparar, fechar lá o seu contato, mandar informação para sua central, somente quando tiver os dois feixes interrompidos, Então isso traz uma segurança a mais contra disparos falsos. Então por isso que tem sensores com feixe duplo, triplo, enfim, é mais por uma questão também de segurança e também ter um raio maior, de detecção. Temos os feixes triplos, tá? Então é a mesma coisa ali do duplo, Você consegue configurar ele para disparar somente quando tiver interrupção dos três feixes ou dois, dá para configurar isso também, tá? Isso aí, dependendo do modelo do sensor, você consegue programar quantos feixes você quer que sejam interrompidos para ter o disparo. Então isso aí é bem legal, porque você consegue aí evitar disparo falso dessa forma. Os modelos mais comuns, pessoal, são esses dois aqui, o que você fixa direto na parede, ou esse ao lado aqui da Intelbras, que tem já um suporte, um articulador, onde você consegue pôr ele em várias posições. Então é bem interessante, um suporte ajustável, e aí dá para você ajustar a posição dele aí de várias formas. Bom, pessoal, temos também esse tipo de sensor de barreira, O seu funcionamento é o mesmo do que eu mostrei anteriormente. A única coisa que vai diferenciar mesmo é a questão da quantidade de feixe, que esses tem alguns modelos que tem feixes a mais aí do que os sensores mais comuns de barreira. O legal, deles é que você consegue aí criar uma proteção bem específica, para um ponto específico aí que você precisa proteger, e você consegue criar aí várias camadas de proteção. Temos esse sensor de barreira, com dois feixes, então um sensorzinho que tem dois lasers, passando por eles.
temos com 4, então seria o sensor de barreira com 4 feixes, temos com 6 e 8 feixes. Possa ser que tenha até mais, tá? Aí depende do modelo, né, específico do sensor, mas o mais comum mesmo são esses tipos de feixes aí, até 8, tá? Então, várias marcas já têm esse tipo de equipamento aí dentro dessas quantidades de feixes que eu passei aqui para vocês. Bom, pessoal, a ligação dele é igual ao sensor infravermelho comum, né? A partir de contatos do alarme. Então, sempre que o sensor está em condição normal, os feixes lá tá se comunicando, independente da quantidade, tá? Isso aí você que vai programar lá no seu sensor, depende também, é claro, do tipo do sensor que você está trabalhando. Ele em condição normal, o contato fica fechado. A partir do momento que tem interrompimento, né, desses feixes, 1 ou 2 feixes interrompidos, depende do modelo e da quantidade e da forma que você deixou programado ele, você vai ter a detecção e a sua central vai receber essa informação aqui, ó, desse contato aberto. A única diferença, né, que esses sensores aqui, ele trabalha em par, né? Então são 2 sensores que você tem, porém um é o receptor, né? Ele é chamado ou RX, você pode encontrar ele também com esse tipo de nomenclatura, é onde vai ter o contato do seu alarme. Só esse sensor aqui que tem o contato do alarme, então ele recebe a ligação aqui da zona que você vai ligar ele, os 12 volts para alimentar, e o outro sensor, pessoal, o transmissor, ele só recebe a alimentação. Então eu só preciso alimentar ele, ele não vai nenhum contato de alarme para ele. É um só que tem esse contato, né, de aberto e fechado, que seria o receptor. Então, você pode pôr uma fonte externa, se for o caso, de repente não dá para passar no mesmo cabo aqui para esse sensor, você pode criar uma fonte à parte aqui do seu circuito de alarme, somente para esse sensor, que seria o receptor. Ele precisa aqui dos 12 volts para mandar o laser, e esse sim vai receber, né, esse laser que está vindo, e ele vai aqui atuar se for necessário, tá bom? Então, a instalação dele é dessa forma. Um vai o contato, né, do alarme e alimentação, e o outro, que seria o transmissor, ele só é alimentado com os 12 volts. E a mesma coisa para o sensor ali daquele formato de bastão, né? Então esse formato aqui é o mesmo tipo de ligação. Um é o receptor, onde vai ter aqui a parte do contato do alarme, e o outro é o transmissor, só vai 12 volts para ele alimentar, né, e mandar aqui o laser, e o receptor sim vai estar recebendo essas informações. Caso não receba, né, ou seja interrompido esse foco desse laser, ele vai saber atuar e vai mandar essa informação aqui para a sua central de alarme. Temos também alguns níveis de sensibilidade, tá, para esses tipos de sensores. São alguns ajustes, igual o sensor infravermelho tem alguns ajustes. O sensor de barreira ele também tem, e geralmente é um ajuste relacionado à velocidade da interrupção, né? Tá? Isso aí pode variar um pouco de sensor para sensor, mas basicamente o ajuste que tem, né, de sensibilidade desses tipos de sensores é no tempo de interrupção aqui dos feixes. Algumas dicas, né, para evitar disparos falsos seria pôr eles, né, em locais onde não tem nenhum tipo de variação, né, não vai ter nada na frente dele, porque isso aqui pode interromper o feixe e vir a disparar. Precisa estar fixado num ponto fixo, né, não tem como trabalhar com ele assim balançando, porque vai gerar disparo falso. E outro ponto muito importante, a parte aqui, ó, da instalação do receptor, pessoal. O receptor, você não pode deixar ele instalado de frente para o sol, tá? Isso aqui muito de frente para o sol pode ter disparo falso, porque o sol aqui pode estar mandando, né, a temperatura muito forte aqui para o sensor, e o seu sensor se confundir e acabar disparando aí em falso. Então, o certo, se for deixar algum sensor direcionado para a questão do sol, seria deixar o transmissor e não o receptor, tá bom? Bom, pessoal, outra coisa, né, muito importante no funcionamento correto desses sensores é o alinhamento, né? Então você precisa evitar desalinhamento. Então o certo mesmo
a instalação é você usar até um nível para deixar bem nivelado, né? Os sensores também, dependendo do modelo, ele tem ali umas indicação de alinhamento, tá? Que facilita a instalação, né? Hoje em dia a maioria dos sensores já tem esse recurso, onde você vai conseguir alinhar ele, né? E ele mesmo vai te mostrando ali se está correto ou não o alinhamento. Então facilita um pouco a instalação, mas o certo mesmo é você deixar ele bem nivelado, um de frente para o outro. Outro ponto importante, né, é respeitar as distâncias dos sensores, né, de um para o outro. Isso é um ponto muito importante que você precisa levar em consideração, é o limite do seu sensor. Se o seu sensor é para 40 metros, você não pode ultrapassar 40 metros. Se o seu sensor é para 15 metros, você não pode passar os 15 metros. Então, essa distância entre os sensores tem que ser respeitada e o alinhamento também é muito importante. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha te ajudado aí da melhor forma possível. E eu também queria deixar um recadinho, caso você tenha um interesse, né, em estar querendo aprender um pouco mais sobre sistemas de alarme. Eu vou deixar abaixo desse vídeo o link do meu curso, um curso bem completo em videoaulas, bem parecida com essa que você fez agora, onde eu vou te explicar aí passo a passo como que funciona um sistema de alarme, desde a parte teórica ali dos sensores, central, até a instalação na prática, inclusive de centrais monitoradas. Então um curso bem completo, com mais de 50 aulas já disponíveis. Caso você queira adquirir o curso ainda hoje, você já consegue ter acesso a todo esse conteúdo. O curso ele tem certificado de conclusão, então ao término você consegue tirar o seu certificado de instalador de sistemas de alarme. O curso também tem um grupo no WhatsApp, onde você consegue interagir com os alunos para tirar dúvida, trocar experiência, que é bem legal também. E eu deixo disponível o meu contato, onde você consegue falar diretamente comigo. De repente ficou alguma dúvida em alguma aula, ou até mesmo dentro de uma instalação que você esteja fazendo, pintou alguma dúvida, eu posso estar te apoiando aí para sanar essas dúvidas referente à instalação do sistema de alarme. Então, eu acredito que vai valer muito. Clica no link abaixo desse vídeo, vou deixar ele também na descrição desse vídeo, o link para você ter todas as informações sobre o curso, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima aula. Valeu!